Gostaria de desejar uma boa noite e sejam bem-vindos os meus alunos na sessão do Zoom. Uma boa noite para o pessoal, para os meus convidados do YouTube. Antes de mais nada, como já é de costume, nossos comentários iniciais. Eu queria parabenizar o ingresso do Jota. Seja bem-vindo ao curso, espero que você goste muito, aproveite muito. Obrigado já pelo feedback inicial tão positivo. E em relação a perguntas dessa semana, a única coisa que me chamou a atenção foi uma pergunta a respeito de data sufficiency. Por que, digamos, a nossa postura é tão diferente das usuais, né? Isso já foi comentado, né, na primeira Masterclass de Data Sufficiency, que foi a de número 5, né, hoje é a de número 7. Então a versão está gravada no nosso canal. Se vocês tiverem interesse, por favor, deem uma olhada na versão gravada, que eu explico com detalhes quais são as razões que me fazem ensinar já há tantos e tantos anos Data Sufficiency de uma forma bastante diferente da forma usual, tá bem? Encurtando a história, antes da gente começar a nossa sessão de hoje, para evitar ciladas de intuição e também para ajudar no desenvolvimento da maturidade quantitativa de cada aluno, que é, na verdade, o que verdadeiramente é mensurado durante a prova. A respeito disso, eu também explico num artigo que eu escrevi no nosso blog, que está também no nosso site, tá bom? Então, aqueles de vocês que tiverem interesse, por favor, deem uma consultada. Agora sim, boa noite, Natália. Eu estava pensando em não usar nem o primeiro nome de vocês ao vivo, mas acho que o primeiro nome não tem problema, né? A não ser que seja um primeiro nome muito incomum, eu vou citar, mas obviamente só o primeiro nome. Espero que você goste da nossa sessão, estamos começando agora. Eu vou compartilhar a tela. É isso aí. Então, vamos começar a nossa sessão de hoje. Como de costume, por favor, aqueles que ainda não pegaram, peguem papel e caneta. E vamos dar início com o primeiro exercício, que costumeiramente é simples e fica para aquecimento cerebral. Tá certo? Vamos começar. Muito bem. Bom, eu fiz questão de colocar, né, a referência aqui do post no GMAT Club. Essa questão não é de minha autoria, é uma questão bem enunciada, muito simples e importante, porque vou ter a oportunidade de mostrar para vocês, mais uma vez, o controle de unidades, que no fundo é uma forma de análise dimensional, que, como eu escrevi no Instagram dos últimos posts, é uma das ferramentas centrais do nosso método e que é muito pouco utilizada em geral por outras preparações. A licitude dos conversores, que a gente vai tratar agora, é um assunto delicado que envolve grandezas diretamente proporcionais. Mas, obviamente, a gente não vai entrar nesses detalhes, porque eles estão incluídos na preparação. Então, vamos ao problema. A uma taxa de y jardas por m minutos, quantas jardas um nadador faz em x horas? Não é isso? Então, primeira coisa, como sempre, vamos colocar o nosso foco, que aqui no caso eu copiei idêntica a postagem que eu coloquei lá no fórum. Esse representa, né, quando eu digito muitas vezes a mira, que é o nosso foco, a parte principal da tríade vencedora. Como eu sei que eu quero descobrir quantas jardas, então eu espero que a resposta apareça em jardas, e aqui, digamos, está a prova de que eu me preocupei com essa coerência, não é? E além disso,
Os dados do problema vão ser colocados no formato que os meus alunos já estão acostumados, que é na forma de conversores lícitos, né? Ou seja, é uma forma estruturada de você garantir que a proporção que está sendo estabelecida está correta. Isso, na verdade, são regras de 3 feitas de uma forma absolutamente rigorosa e absolutamente dinâmica, objetiva. E, portanto, se a gente começa com X horas, isso a gente chama de acessório no curso, aqui a gente faz uma mudança para minutos, claro que 1 hora são 60 minutos, aqui é um indicador da licitude dos conversores, e a partir de agora eu já tenho, obviamente, a quantidade X de horas em minutos, que são 60x minutos. E, como o examinador nos disse, Y jardas correspondem a M minutos, né? Isso também é um conversor lícito, como isso é explicado durante o curso, por isso está simbolizado por essa checagem. E, como em geral as pessoas ingenuamente imaginam, é só uma questão de matar hora com hora e minuto com minuto. Não é verdade, mas é verdade que isso é extremamente importante. Portanto, a gente conseguiu obter a única unidade sobrante, que é a unidade foco, e a partir dessas licitudes garantidas, a gente sabe que a resposta procurada vai ser, claro, 60 vezes x vezes y, dividido por m vezes 1, ou seja, dividido por m jardas, que é o que a gente gostaria. Essa ferramenta é muito poderosa, ela é usada em problemas muito mais fortes do que esse, que envolvem muito mais unidades, e eu recomendo fortemente que aqueles de vocês que não sabem exatamente como isso está acontecendo, não façam dessa forma. Porque existem conversores que são ilícitos e vocês vão encontrar a alternativa errada, digamos, proposta pelos examinadores. É uma expressão que eu costumei adotar que se chama morrer feliz, né? O cara tem certeza que ele está acertando o problema, mas, na verdade, ele trocou os pés pelas mãos. Tá bom? É isso aí. Vamos para o próximo problema. Boa sorte. Muito bem. Esse exercício já é levemente mais interessante do que o anterior, né? Esse é de minha autoria, e ele diz basicamente o seguinte. Você tem aí um círculo, ou uma circunferência, inscrita, né, num quadrado, ou seja, esses pontos são pontos de tangência, e ele pergunta, ele fala que é um quadrado. Aqui eu vou deixar um exercício bacana para os meus alunos, certamente, e para vocês do YouTube que eventualmente queiram pensar a respeito em termos conceituais, que é o seguinte. Se o examinador falasse para vocês que isso é um quadrilátero, e ele falasse para vocês que isso é um círculo inscrito no quadrilátero, será que você teria condições de garantir que esse quadrilátero é um quadrado? Essa é a primeira pergunta. Eu sugiro que vocês pensem sobre isso. E a segunda pergunta, que é levemente diferente, é a seguinte. E se o examinador disser para vocês que esse quadrilátero é um retângulo, e que esse retângulo é circunscrito ao círculo? Ou seja, que o círculo, a circunferência, ela está inscrita no retângulo. Nesse caso, dá para você garantir que o retângulo é um quadrado? São duas perguntas diferentes.
né, e que são bastante importantes sob o ponto de vista de conhecer propriedades associadas a esse tema. Mas não é o nosso foco nesse exercício. Então, nós já sabemos que isso é um quadrado, nós já sabemos que ele circunscreve a circunferência, e eu quero saber qual é o comprimento da diagonal AC. Ok? Bom, é um data sufficiency, vamos avaliar as alternativas. No primeiro statement, ele fala que o raio do círculo é 20 unidades, e no segundo ele fala que a região sombreada mede 15 unidades de área. Né? Com qual das duas a gente vai começar? Eu sugiro que nós comecemos com a primeira. Por quê? Porque ela me parece conceitualmente mais simples. Como sempre, como diz o método, primeiro a gente coloca o nosso foco. O foco é o comprimento da diagonal AC. E vamos começar, como eu sugeri, usando que esse raio da circunferência é 20. Aqui eu já percebi, naturalmente, que está diretamente ligado com o nosso foco, que cada um dos lados do quadrado mede o dobro do raio. Isso é absolutamente evidente, né? Porque aqui você tem um raio e aqui você tem outro. Né? A diagonal certamente passa pelo centro da circunferência. Isso também é um detalhe conceitual que, entre aspas, eu obrigo os meus alunos a pensarem e eu sugiro aos meus convidados no YouTube que pensem a respeito. E, portanto, é verdade que eu tenho, de fato, como eu mencionei, aqui um raio e aqui outro raio, e, portanto, aqui são dois raios, e da mesma forma eu tenho um raio aqui e eu tenho um raio aqui, então está justificado esses dois raios, com exceção desse pequeno detalhe relativo ao centro que eu deixo para as pessoas mais interessadas e como um dever de casa para os meus alunos. Claro que se vocês tiverem alguma dificuldade, basta me mandar a pergunta no ambiente onde essas gravações estão disponíveis para vocês. E agora, sabendo que aqui é 2R e 2R e sabendo que o raio é 20, será que eu consigo determinar rapidamente o valor do foco de forma única, que é o AC? A resposta é sim, claro, porque é o atalho do triângulo retângulo isósceles. Lápis, 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 raiz de 2. Portanto, é verdade que o AC, que é o nosso objetivo, é 2Rs, raiz de 2. Como o R é conhecido, o que importa é que esse valor aqui é único. Portanto, a primeira é suficiente para responder a pergunta. Agora vamos tratar do segundo statement, que é um pouco mais interessante. Será que saber que a soma dessas quatro áreas, que naturalmente por simetria cada uma delas é igual às demais, será que 4 vezes cada uma delas é suficiente para saber o valor da diagonal? E a resposta é obviamente que sim, porque é muito fácil relacionar a área deles com o raio em questão. Por quê? Porque o 15 nada mais é do que a área do quadrado menos a área do círculo. Uma vez que a área do quadrado é dada pela medida do lado ao quadrado, está aqui, ó, 2R ao quadrado, e a medida da área do círculo é πr ao quadrado, claro, o mesmo R que está associado ao lado, nós acabamos, por exemplo, colocando R ao quadrado em evidência para enxergar que a gente fica aqui com uma constante numérica. Portanto, R ao quadrado vezes uma constante conhecida é igual a um valor conhecido. Portanto, claro que o R ao quadrado é único. Ele vale esse quociente, né? 15 dividido por 4 menos π. E uma vez que o R ao quadrado é único, o R não é, a menos que o R ao quadrado fosse zero. Mas, como eu sei que o R positivo, que tem um quadrado dado, é único, então eu determino, da mesma maneira, a suficiência que eu gostaria. Por quê? Porque uma vez que eu determino o R e o R é único, eu sei que o valor procurado, que é da diagonal, de novo, é 2R raiz de 2. Eu tenho R, portanto eu tenho o valor de AC de maneira única e é absolutamente desnecessário fazer o cálculo. O fato é que quando a resposta é D, espera-se que os dois statements deem informações coerentes, mas não há erro em afirmar que a resposta é D, mesmo que isso não ocorra. Em outras palavras, o fato do AC, que é 2R raiz de 2 aqui, dá um valor diferente do 2R raiz de 2 aqui, não importa. O que importa é que cada um deles responde de maneira única. E isso é suficiente para dar a alternativa D. Essa pergunta para uma representante oficial do GMAC, como eu já expliquei em masterclass anterior. Aqueles de vocês que tiverem curiosidade, basta olhar no nosso canal no YouTube, ok? Vamos ao próximo problema.
Muito bem. Bom, antes de mais nada, então, a minha justificativa para pedir para que vocês tentassem resolver o problema. Esse problema é um daqueles bastante representativos de um fenômeno bem interessante do GMAT, que é o menosprezo injustificado que ele recebe por parte dos candidatos. Puxa, professor, antes eu fiz uma outra preparação e eu achei que eu estava preparado ou preparada e eu fiz a prova 3 vezes e eu nunca consegui tirar mais do que 46, 47. Por que se os problemas não eram difíceis? A resposta é porque provavelmente apareceram muitos problemas como esse que vocês vão discutir comigo agora, que é um problema que todo mundo sabe que basta, entre aspas, usar Pitágoras, parece uma trivialidade, só que se você não tiver cuidado na forma como você realiza os cálculos, você nem percebe como você está sendo pouco cuidadoso ou pouco cuidadosa e acaba jogando uma questão fora. Em outras palavras e de maneira resumida, nem sempre o GMAT te traz bons problemas que tem cara de bons problemas. Às vezes o GMAT te traz bons problemas que parecem fáceis. E só um aluno maduro que sabe que ele está sempre com o pé atrás e que ele tem que fazer as coisas com cuidado. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês. Então vamos ao problema. O problema funciona assim. Deixa eu já colocar aqui. Ó. Você tem um avião que parte da cidade A, faz uma conexão em C, depois ele vai para B, como mostrado nesse mapa. A escala é de que cada pedacinho aqui, né, cada lado de quadrado tem 100 quilômetros, na verdade, né, o centímetro representa 100 quilômetros, e ele pergunta qual é a menor possível distância que o avião faz para ir de A para B, passando por C, digamos, de maneira aproximada, ou seja, eu quero um cálculo aproximado. Então, qual é a parte fácil do problema? Claro que o nosso foco é em calcular de maneira aproximada o valor do segmento AC mais do segmento CB. Porque como eu quero as distâncias mínimas, no GMAT é distância euclidiana, portanto, claro que é em linhas retas. E eu acho que a maioria dos candidatos vai perceber, claro, que vale a pena usar esses 2 catetos para calcular a hipotenusa C e esses 2 catetos para calcular a hipotenusa CB. E às vezes, porque o aluno pensa em tudo isso, ele acha que o problema é fácil. Mas nunca fiquem com total segurança. Joguem na defensiva. Vejam, na unidade centímetros por enquanto, o que eu sei? Eu sei que o AC ele é dado ao quadrado, né? Ele é dado por 2 unidades ao quadrado mais 8 unidades ao quadrado. Portanto, sem ser o quadrado do AC, o próprio AC é a raiz disso. Aqui eu já fui um pouco elegante. Por quê? Porque eu percebi que o 2 ao quadrado, ele aparece aqui dentro. Porque o 8 é 2 ao cubo. Então eu posso pensar em 2 ao cubo ao quadrado ou 2 ao quadrado ao cubo. E se eu pensar em 2 ao quadrado ao cubo, eu coloco 2 ao quadrado em evidência, 2 ao quadrado, mais 2 ao cubo ao quadrado. Aí eu vou trocar a ordem desses dois, tá certo? Que aqui seria 2 ao cubo tudo ao quadrado, ou a mesma coisa, 2 ao quadrado tudo ao cubo, tá certo? Porque os 2 é 2 elevado a 2 vezes 3. Agora sim, eu posso escrever isso como? Como 2 ao quadrado, que multiplica 1 mais 2 ao quadrado, certo? Que é 2 à quarta. E 2 à quarta é 4 ao quadrado. 16 mais 1, que é o 17, tá bom? É isso aqui que certamente dá para fazer de cabeça se você já praticou isso bastante e sabe propriedades de potência, que obviamente é uma obrigação sua para o GMAT, né? Ok, resumo, voltemos aqui para o nosso problema. Uma vez que o 2 ao quadrado ele sai como um 2, né? Módulo de 2 é 2, raiz de 17. Aí eu deixei aqui um comentário que isso é muito perto de 8. Por quê? Porque isso é muito perto de 2 raiz de 16. É levemente maior que 2 vezes 4. Ah, professor, como é que você sabe que essa aproximação é suficiente para os seus propósitos? A resposta é, por enquanto, eu não sei. Mas ela é bastante natural e bastante razoável. E no que se refere ao CB? CB a gente pode usar um atalho simpático, né? Qual é? A gente sabe que eu tenho de novo um triângulo retângulo isósceles, 3, 3, 3 raiz de 2. Como raiz de 2 é uma aproximação que vocês têm que saber para o GMAT, aproximadamente 1,41, portanto, claro que esse resultado dá aproximadamente, né, o valor de CB é aproximadamente 4,23.
E agora, eu acabei de resolver aproximadamente como quanto? 8 mais 4, 12,23, só que na escala centímetros. Passando para quilômetros, estamos com quanto? Com 1.223 quilômetros. Isso é muito perigoso. Por quê? Dependendo das alternativas que o examinador te dá, 1.223, ele é bastante perigoso, porque, entre aspas, ele está no meio do caminho. Você está num jogo perigoso entre duas alternativas. E é exatamente isso que o examinador provocou. É essa a beleza do problema. Porque essa é a aproximação usual que os alunos sabem, e isso, claro, que é um pouco mais do que 8, mas quanto mais do que 8? Não esqueça que você está propagando o erro. Você está multiplicando o resultado aproximado por 100. Por isso que eu escrevi lá no post, né, isso está publicado nesse link aqui que eu coloquei para vocês no Instagram, que veio lá do GMAT Club, né, desse problema que eu bolei, que uma melhoria na aproximação ela é necessária para você ter segurança. Então, o que eu sugeri? Eu sugeri aproximar o raiz de 17. Como? Eu sei que ele é raiz de 16, mais alguma coisinha. Moral da história, vamos descobrir quem é o dígito, o decimal, né? É um inteiro sobre 10. E a partir dessa procura de A, fazendo a quadratura desses dois lados, eu descubro que isso é um x mais y tudo ao quadrado. É o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E, portanto, eu percebo, na base da tentativa, ó, se eu colocar A igual a 0, eu fico com 16, que é perto do 17. Só que se eu colocar 1, eu fico com 16,8 mais uma porcaria. Ou seja, já está bem perto do 17. Só que se eu pegar o 2 para o A, eu já fico com 1,6 aqui. Já foi bem à frente. Portanto, eu tenho certeza que o melhor decimal é o 1. Em outras palavras, eu acabei de descobrir que raiz de 17 pode ser visto como quanto? Como 4,1, porque é 4 mais um décimo. E 4,1 vezes 2 dá 8,2. E como eu explico para os alunos, e eu sugiro que vocês todos saibam, como essa aproximação é suficientemente satisfatória para os propósitos do GMAT, em mais de 20 anos eu nunca vi essa aproximação sendo, digamos, insuficiente ou levando a enganos. Então, quanto a essa aproximação, eu não vou fazer suspeitas. Ficamos com 1.243 e agora a gente tem a plena certeza de que a gente fez, digamos, um caminho que estava dentro do que provavelmente o examinador tinha em mente e, portanto, a gente crava com segurança a resposta B. Correto? É um problema melhor do que ele aparenta, certamente. Ok, agora vamos ao último problema da área aberta da sessão de hoje. E por tradição ele é sempre um pouco mais elaborado. Boa sorte, espero que vocês gostem. Não é de minha autoria, ok? Eu esqueci de colocar aqui qual era a empresa e, para ser sincero com vocês, nesse momento eu não lembro. Mas, dando um Google ou nos fóruns internacionais, vocês descobrem rapidamente.
Muito bem. Espero que vocês tenham gostado desse exercício. Esse ano, quando eu comecei a dar essas masterclasses, eu decidi que eu não ia perguntar para os alunos qual é a resposta que eles chegaram, porque eu fiz isso numa sessão em outra ocasião e os alunos não reagiram muito bem. O mundo mudou um pouco, as pessoas se sentem pouco confortáveis em se expor. Eventualmente, aquelas que se expõem, elas não recebem, digamos, comentários críticos, porque as pessoas têm dificuldade em lidar com isso. Então, eu acabei mudando um pouco a minha postura. Tá? Esse é um problema já de um nível um pouco mais alto. Eu vou fazer muitos comentários que fogem bastante da forma usual que as pessoas usam, como vocês já perceberam, para resolver data sufficiency. Eu vou fazer alguns comentários que talvez confrontem um pouco alguns vídeos que são divulgados por outros profissionais no Brasil e fora. Com isso, eu não estou querendo aqui incomodar ninguém, cada um tem o direito de fazer da forma como acredita, tá bem? Quem sabe, ouvindo algumas das minhas sugestões, as pessoas também se adaptam, se elas concordarem que matematicamente é muito mais rigoroso, é muito mais razoável e deixa os alunos muito mais guarnecidos. Claro que é uma modificação que as próprias pessoas precisam fazer na cabeça delas, é um processo, mas pelo menos elas vão ouvir de alguém bastante experimentado e que, modéstia à parte, é bastante respeitado, tá bem? Então, a primeira crítica que eu faço a esse enunciado, que eu fiz questão de frisar que não é meu, é que esse termo series não é bom. Tá? Seria muito melhor se quem criou esse problema tivesse usado o termo sequência. Isso aqui é uma sequência finita dada por inteiros positivos consecutivos. Mas isso realmente foge, esses detalhes fogem do escopo do GMAT, tá? É só um comentário. E sabendo que isso são inteiros positivos consecutivos, ele pergunta se a soma deles é ímpar. Essa é a pergunta. E ele nos dá duas afirmações. Ele fala que a média desses elementos é um número ímpar, portanto é um inteiro e ímpar, e além disso, separadamente, a princípio, ele fala que o número de elementos presentes nessa sequência, que ele chama de série, é ímpar. O número de elementos é ímpar. Bom, em geral, há alguns critérios para vocês escolherem se vale a pena começar com o statement 1 ou com o statement 2. Um deles, o mais simples, o mais introdutório, que todo mundo costuma prestar atenção, é o da simplicidade. Como o segundo statement é mais simples, eu vou começar com ele. Aqui eu deixei o foco pela tríade vencedora, isso tem que ser sempre respeitado. Eu quero saber se essa soma é garantidamente ímpar ou, eventualmente, se ela é garantidamente par. Percebam que não é possível que essa sequência dê uma soma que não seja inteira, porque eu já sei que são inteiros. Segundo detalhe importante, que eu estou absolutamente ciente. Essa forma de escrever o foco, ela é débil. Ela não é tão satisfatória, porque ela parece não levar em conta que esses termos não são genéricos. Eles têm uma propriedade muito forte que está associada a eles, que é a consecução, e que eles são todos positivos. Vejam, isso poderia ser suficiente para a gente cair em ciladas, mas quando eu tratar dos statements, digamos, em separado, eu vou mostrar para vocês como eu estou atento a isso e, portanto, eu preferi não escrever demais e ficar com a minha atenção redobrada. O que eu tenho visto por experiência de alunos e de colegas, etc., é que as pessoas são pouco cuidadosas na forma de escrever e também durante a resolução do problema. Em outras palavras, se elas não caem numa cilada hoje, eventualmente elas poderiam cair num outro problema melhor. A gente vai tentar evitar isso, sempre jogando na defensiva. Então, como eu tinha prometido para vocês, vamos começar com N ímpar. Professor, pois não. Eu não tenho a menor ideia se saber, digamos, que o número de elementos aqui é ímpar, vai me garantir a respeito da soma. Na verdade, eu suspeito que isso seja muito pouco. Perfeito. Segundo o nosso método, não é uma questão de suspeita, é uma questão de comprovação. Não é que eu tenho fé, é que eu tenho certeza. Para isso eu preciso bifurcar, eu preciso achar respostas antagônicas para a pergunta. Portanto, vamos escolher 3 termos. Por que você não escolheu um só? Porque como ele falou que você tem uma sequência, é meio esquisito você imaginar que você tivesse um elemento só, né? Não é muito elegante. Então é mais seguro que você adote 3 elementos, que é o menor tamanho de sequência viável para o enunciado e que satisfaz esse statement.
Sabendo que eu tenho 3 inteiros positivos consecutivos, percebam, no children left behind, o que pode acontecer? Eu posso ter 1 com 2 com 3. E nesse caso, eu sei, claro, que a soma não deu ímpar. A pergunta original era essa. Mas, se eu tivesse começado com o número inteiro 2, agora teria dado uma soma ímpar. E, portanto, às vezes não é ímpar e às vezes é. Aqui deixa eu fazer um comentário deselegante, mas com a melhor das intenções. Vocês vão encontrar gente achando vários exemplos de não e vários exemplos de sim. Isso viola a tríade, viola o foco. Se você já achou um exemplo que responde não para a pergunta e um exemplo que já achou sim para a pergunta, você não deve exibir outros. O seu cérebro tem que estar focado na decisão. O primeiro problema, o segundo statement, ele não tem o caráter decisório, ele bifurca. Em outras palavras, ele é insuficiente. E não é para fazer outros exemplos. Com todo respeito. Não se você obedecer o meu método, porque matematicamente é simplesmente uma perda de tempo. Tá bem? Muito bem. É como se alguém te falasse assim, olha, sabendo que x é inteiro, ele é par? Não, porque ele pode ser 2, 4, 6, 8, 10, 0, menos 2, menos 4, menos 8, e, portanto, ele seria par. Mas ele também pode ser 1, 3, 5, 7, menos 127, menos 2.743. Escute. Se o x pode ser 0, ele pode ser par. Se o x pode ser 1, ele pode ser ímpar. Então você não decide se o x é par. Acabou. 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 Entenderam? Agora vamos para o statement mais interessante. Eu sei que a média dos elementos dessa sequência finita naturalmente, é ímpar. Será que saber que essa média é ímpar me diz a respeito dessa soma? Bom, aqui a maldade está que um aluno focado também precisa ser cuidadoso. Por quê? Porque é natural, se você se orientar pelo foco, você multiplicar os dois lados da igualdade por n, você jogar o n para cima. O que você quer saber é se essa soma, que está aqui, que é n vezes odd, se essa soma é odd, garantidamente. Se ela é garantidamente não odd, ou se ela pode ser cada um dos dois. Ou seja, se ela bifurca. E, portanto, na verdade, como nós sabemos que n é o número de elementos, isso significa que temos um produto de 2 inteiros. Portanto, eu sei que a soma vai ser par se esse inteiro for par. E eu sei que essa soma vai ser ímpar se esse inteiro for ímpar. E aqui, um aluno descuidado vai para o saco. Isso faz desse problema um problema de nível mais alto. Por quê? Quando o aluno percebe que o n pode ser tanto par quanto ímpar, ele acha que a primeira não é suficiente e ele já vai tratar das duas juntas. E ele caiu numa cilada. Por quê? Porque você, se puder ter um n ímpar, terá uma soma ímpar. E se você puder ter um n par, você vai ter uma soma par. Tá, mas como é que eu vou saber que eu não posso ter alguma coisa dessas? A resposta é, você ainda não sabe. Mas se você acha que você pode bifurcar, ou como outros professores costumam dizer, se você acha que você consegue um sim e também um não, de acordo com o meu método, você tem que ir para o carne e sangue. Você tem que exibi-los explicitamente. Essa é a forma de você blindar o problema. Essa é a forma de você continuar performando bem quando a tua prova que é adaptativa for ficando mais difícil. Moral da história, vamos tentar blindar, vamos tentar ver se a gente consegue bifurcar. Por exemplo, vamos pegar o número ímpar para n mais natural, que a gente já viu que era o 3. Bom, eu podia tentar de novo o número 1 mais 2 mais 3, a sequência 1 mais 2 mais 3. O problema dessa sequência é que a média delas é 2. Portanto, a média não é ímpar. Portanto, eu não posso pegar, digamos, o número, o n odd igual a 3 para essa escolha de inteiros consecutivos. Eu ainda vou insistir no n igual a 3 e eu vou tentar outra escolha de inteiros consecutivos. E claro que é natural para um aluno mais maduro que agora eu parta de um número par.
Se eu experimentar 2 mais 3 mais 4, claro que a média é o central, porque no fundo a gente tem PAs aqui, né, para aqueles que já chegaram nesse conteúdo. Portanto, a média é o 3, que é ímpar. Portanto, esse exemplo, segundo a nomenclatura do método, ele é um exemplo viável e, portanto, ele garante que o sim é possível. Agora, eu vou tentar achar um não, né? Como eu brinco com os alunos, né? Ah, não! Em outras palavras, estamos na condição de pessoa de baixa estatura viável? É uma brincadeira idiota, mas que faz os alunos lembrarem que eles precisam viabilizar o não, caso eles suspeitem que o não exista. Vejam, se o n for par, como o n é inteiro, se ele não for ímpar, ele precisa ser par. Vamos experimentar o mais simples possível, que é o 2. Eu nunca vou conseguir 2 inteiros consecutivos cuja média seja ímpar. Porque 2 inteiros consecutivos vão dar soma ímpar que dividido por 2 não dá inteiro. Portanto, se você experimentar um pouco, você vai perceber o que eu acabei de explicar conceitualmente. Você pode começar de um par e você pode começar de um ímpar. Porque a soma dos dois vai ser ímpar, que dividida por 2, que é o n que eu estou considerando, não vai dar ímpar. Portanto, n igual a 2... você não vai conseguir para quaisquer 2 inteiros positivos consecutivos, começando com par ou começando com ímpar. Portanto, dá a sensação de que o n par é impossível. Mas se o n não for 2, ele for 4, e se eu tivesse 4 inteiros consecutivos e eu dividisse por 4, será que eu também não vou conseguir? Não vou conseguir uma média dos 4 elementos consecutivos ímpar? Ah, professor, eu acho que não, porque eu experimentei um pouco e eu não consegui. Veja, talvez você experimentou um pouco, mas será que você não ficou inseguro, insegura? E se você ficou com a convicção íntima de que quando n é 4 você não consegue satisfazer o primeiro statement, por que você acha que a mesma coisa vai acontecer quando n é 6? Ou quando n é 8? Como é que você tem certeza que para nenhum n par você vai conseguir satisfazer o primeiro statement? Vejam, esse tipo de discussão, normalmente ela não é muito popular. E com todo respeito, é por causa disso que o meu método também não é. Porque os alunos não querem ter, digamos, um conhecimento real em problemas de alto nível. Não por acaso, a nota deles é comprometida. Ponto final. Essa é a minha opinião sincera e eu peço desculpas por ser, digamos, uma verdade inconveniente. Tá bom, professor. E como é que você justifica isso em tempo hábil para a prova, de forma que me convença e a gente não precise checar qual é a official answer? A resposta é claro, usando conteúdo. Uma vez que eu percebi que estamos com inteiros consecutivos, nem precisavam ser positivos, nós temos uma PA finita. E numa PA, você tem que saber que a média, em particular, coincide com a média de extremos simétricos. E o primeiro e o último elemento são sempre simétricos, independentemente da quantidade de elementos ser par ou ser ímpar. Tudo isso, claro que é explicado com enorme cuidado durante o curso. Portanto, aqui eu tenho uma média mais fácil de ser trabalhada, porque ao invés dela depender do número de elementos, ela é sempre com 2, porque são 2 elementos extremais, por exemplo. Moral da história, no primeiro statement o examinador me falou que o primeiro e o último, que tem um índice a princípio par, porque é isso que eu estou checando, tem média ímpar. Só que se isso for verdade, é porque a soma desses 2 elementos é 2 vezes ímpar. Em outras palavras, eu acabei de descobrir que o primeiro elemento, aqui tem um índice ímpar, e o último elemento, que está no caso par, que é um índice par, eles somam um número par. Isso é impossível. Por quê? Porque o primeiro elemento e o segundo elemento, eles têm paridades distintas. Eles são consecutivos. O primeiro é par, o segundo é ímpar. O primeiro é ímpar, o segundo é par. O primeiro e o terceiro têm paridades iguais. O segundo e o quarto também. O segundo e o último, se for uma sequência com um número par de termos,
eles têm paridade igual, o segundo e o último. Portanto, o primeiro e o último têm paridades distintas. É como se fosse 1 mais 2 sobre 2. É como se fosse 4 mais 5 sobre 2. Só que claro que eles não são consecutivos, mas eu espero ter sido claro. Em outras palavras, eu acabei de provar para os meus alunos que já chegaram nesse conteúdo de PA, e espero para aqueles convidados do YouTube que também entendem esse conteúdo de uma maneira um pouco mais profunda do que a usual, que é impossível o primeiro statement ser satisfeito quando n é par. Para qualquer número de termos par, não necessariamente 2, não necessariamente 4, e começando com o primeiro elemento par ou com o primeiro elemento ímpar. Portanto, acabamos de provar que, na verdade, o n é necessariamente ímpar, e, portanto, a gente provou que essa soma é necessariamente ímpar, e, portanto, a gente provou que o primeiro statement também não. O primeiro statement é suficiente. Como o primeiro é suficiente e o segundo era insuficiente, a resposta correta é A, e eu espero que vocês tenham gostado dos argumentos, que obviamente não são os mais bobinhos possível, e exatamente por isso que muitas vezes problemas dessa natureza são evitados, ainda que eles estão absolutamente dentro do conteúdo do GMAT e sejam absolutamente GMAT-like numa prova de alto nível. Queria agradecer a presença das pessoas no YouTube. Pessoal do Zoom, por favor, me aguarda, que eu estou fechando aqui o ambiente coletivo. E convidar vocês que estão no YouTube para, por favor, recomendarem essas sessões para os seus colegas, para vocês mesmos, claro, continuarem frequentando todas as terças-feiras às 19 horas, para vocês eventualmente fazerem a experiência de fazer o test drive do meu curso, para vocês verem que desde o começo dele, seja no curso para pessoal quantitativo, seja para o pessoal com menos formação quantitativa, ele já é ambicioso desde o princípio. E também, claro, convido vocês para visitarem o nosso canal no YouTube para ver as sessões anteriores e o nosso canal no Instagram, onde eu costumo praticamente diariamente colocar problemas de altíssimo nível, alguns deles do nível desse, muitos do nível do anterior e muitos de minha autoria, explorando detalhes muito bonitos que os meus mais de 20 anos de experiência com o GMAT me permitem ter. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês, um grande abraço, uma excelente continuação da semana e, se Deus quiser, até a semana que vem ou até algum contato que vocês venham a ter comigo através do site.